Gente, no vídeo de hoje eu vou resolver essa questão de uma prova que foi aplicada para defensor público do estado do Amazonas no ano de 2018. Essa questão ela é importante porque traz muita informação a respeito da pensão alimentícia. Vejamos, em relação a alimentos, com o nascimento com vida da criança, os alimentos gravídicos, preste atenção nesse termo, essa espécie de alimentos gravídicos, concedidos à gestante, serão convertidos automaticamente em pensão alimentícia em favor do recém-nascido, com a mudança, assim, da titularidade dos alimentos, sem que, para tanto, seja necessário pronunciamento judicial ou pedido expresso da parte. Vejam, pessoal, de imediato já vou responder. A questão certa aqui é exatamente essa, a letra A. Vou explicar por quê, mas também vou dizer por que as outras questões estão erradas. Os alimentos gravídicos, enquanto a mãe está gestante, ou seja, a criança não nasceu ainda. E uma vez concedidos os alimentos gravídicos, após a criança nascer, eles serão automaticamente convertidos em pensão alimentícia, sem que, para tanto, a mãe da criança tenha que entrar com uma ação pedindo pensão na justiça. Daí, sem a necessidade de um novo pronunciamento judicial. Não precisa ter uma nova condenação da justiça para que o pai continue pagando os alimentos que antes eram gravídicos e agora sim ele foi transformado em uma pensão alimentícia. A respeito desse tema, nós temos uma lei, a Lei 11.804 de 2008, que disciplina o pagamento dos alimentos gravídicos. No artigo 6º desta lei, diz o seguinte: convencido da existência de indícios de paternidade, ou seja, eu tenho um indício aqui de que, de fato, o sujeito é o pai dessa criança, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança. Enquanto a mãe estiver gestante, ela vai receber essa espécie de alimentos gravídicos, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré. A necessidade de receber esses alimentos e a possibilidade de pagar pela parte ré, que via de regra é o pai. E no parágrafo único do dispositivo diz o seguinte: após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia. Então, esses alimentos serão convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão. Então, se a mãe quiser, por exemplo, aumentar o valor da pensão, ela vai ter que ajuizar uma nova ação pedindo a majoração dos valores. Enquanto que, se o pai, via de regra, quiser se ver livre desses alimentos, ele vai ter que ajuizar uma ação de exoneração de alimentos, ou, se quiser reduzir, diminuir esses alimentos, ele vai ter que ajuizar uma ação de revisão dos alimentos que antes eram gravídicos e depois foi convertido em uma pensão alimentícia. Por isso que o nosso gabarito aqui é a letra A dessa prova que foi aplicada para defensor público lá em 2018 no estado do Amazonas. Todo mundo entendeu até aqui? Já deixa aí nos comentários o seu entendimento. Agora, professor, e por que a letra B aqui ela é errada? Vamos lá. Uma vez tendo o alimentante é quem paga a pensão, ok? E o alimentando é quem recebe a pensão. Então, alimentante, via de regra, é o pai. Então, leia-se o pai. Uma vez tendo o pai, alimentante, sido preso
pelo inadimplimento, ou seja, a falta de pagamento das prestações alimentícias, atrasou a pensão, vai preso. Estará isento de nova prisão por inadimplimento futuro. O que está dizendo aqui, pessoal? Olha, se eu já fui preso por não ter pago a pensão, por atrasar a pensão, eu não posso ser preso novamente, ainda que, mais uma vez, eu atrase o pagamento da pensão. Não, né, gente? Não. Nesse caso, sendo possível apenas penhora em bens de que seja proprietário ou possuidor. Não, está errada essa questão, porque se eu atrasar a pensão, vou ser preso novamente. Então, eu tenho que pagar em dia. E a alternativa C, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. Perfeito. Extensivo a todos os ascendentes. E o erro está aqui, gente. Não é extensivo. Veja, se o pai não tiver condições de arcar com o pagamento dos alimentos, esses alimentos podem até ser cobrados dos ascendentes, como os avós, por exemplo, mas não são todos os ascendentes. Terminando aqui, recaindo a obrigação de pagar pensão, né, nos parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau, inclusive? Não, está errada essa afirmação. Para compreendermos que o item C está incorreto, vamos ver o que diz o Código Civil a esse respeito. Aqui no Código Civil, nós vamos para o artigo 1696. O dispositivo está assim redigido: o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivos a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Então, primeiro, eu vou buscar o alimento aqui no pai. Se não tiver, nós vamos em quem? Nos ascendentes e descendentes. Eu posso buscar também o pagamento dos alimentos para os irmãos. E se encerra aí. O primo não tem obrigação de pagar alimentos. Então, o erro da questão está aqui. Ele não está de acordo com o que determina o artigo 1696. Então, o erro está aqui. Os primos, os tios, não têm obrigação de pagar alimentos. Eu vou buscar primeiro no pai. Se o pai não tiver condições de pagar, posso obrigar os avós de pagar esses alimentos, ou, se tiver, posso buscar nos irmãos. Mas primos, tios, não têm dever de pagar alimentos. Perfeito? Letra D. Por que a letra D está errada? O inadimplimento, ou seja, o atraso de prestações de alimentos que justificam a prisão civil do alimentante, do pai via de regra, é o que se refere aos últimos 6 meses. E o erro está aqui, gente. Últimos 6 meses. Não são 6 meses. O embasamento para comprovarmos que a questão está errada, nós vamos encontrar aqui. No Código de Processo Civil, vá até o artigo 528, no parágrafo 7, o qual está assim redigido: o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante, leia-se, sempre via de regra, tá? Porque nós temos a variação, pode ser os avós e pode ser os irmãos, tá? Então, por isso que a palavra é alimentante. Mas via de regra, o pai. Então, o que autoriza o débito, né? O atraso que autoriza a prisão civil do pai é o que compreende até 3 meses, né? 3 prestações anteriores, ou seja, o atraso de 3 pagamentos e não 6, como diz a alternativa. Olha aqui, ó, 6 meses, em razão da finalidade do crédito que resguarde a sobrevivência do alimentante. Então, essa parte de 6 meses está errada, porque conforme acabamos de ver, na verdade, é apenas 3 meses de atraso, já autoriza a prisão civil. Professor, e por que a alternativa E está
errada. Vamos lá, gente. Ao completar 18 anos, pode o alimentante, leia-se mais uma vez, o pai, deixar de pagar automaticamente os alimentos? Haja vista a maioridade atingida pelo alimentando, a quem caberá a prova da permanência da necessidade à pensão? Vejam, pessoal, a questão está errada porque se o pai está condenado, está obrigado a pagar os alimentos, o simples fato do filho ou da filha atingir a maioridade, completar 18 anos de idade, isso por si só não exonera o pai de continuar pagando a pensão. Se o filho completar 18 anos de idade e o pai estava obrigado a pagar a pensão alimentícia por força de uma decisão judicial, ele vai ter que ajuizar uma ação na justiça que nós chamamos de ação de exoneração de alimentos, pedindo a revogação, a fim de desobrigá-lo, cessar os pagamentos desses alimentos. Enquanto ele não ajuizar uma ação de exoneração de alimentos, em que sair uma nova decisão com a exoneração de alimentos, ele tem que continuar pagando. Isso não cessa de forma automática. Então, por essa razão, a questão está errada. Isso, inclusive, tem uma súmula a esse respeito. A súmula 358 do STJ diz o seguinte: o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito, o cancelamento está sujeito à decisão judicial. Então, para cancelar o pagamento da pensão alimentícia do filho que se tornou maior de idade, eu tenho que pedir isso para a justiça, porque o cancelamento está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ou seja, outro processo mediante contraditório. As partes vão fazer os seus argumentos, um querendo permanecer com a pensão e o outro querendo se livrar do pagamento dessa pensão. É isso que é o contraditório, ainda que nos próprios autos, ainda que no próprio processo que concedeu o pagamento de alimentos. E você, o que acha de tudo isso? Repercuta o seu entendimento aí nos comentários. Para mim, é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, o seu like e compartilhe essa informação em suas redes sociais. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.